Boa noite, ótima noite de sábado a todos. E eu estava agora há pouco tempo conversando com uma amiga que a conheci pelo Instagram e que ela tem um projeto maravilhoso, um projeto pedagógico maravilhoso que envolve todo o cuidado e atenção com seu filho que tem o transtorno do TEA, tá? Então, de repente, para muitas mães irresponsáveis, este compromisso, esta tarefa de cuidar de pessoas com transtorno do espectro autista possa ser muito difícil. E que certamente é difícil, mas ao mesmo tempo você encontra mães com essa propriedade genuína, instintiva, de acolher e de cuidar dessas crianças de uma forma extremamente diferenciada e o que é melhor, trazendo resultados legais para a parte cognitiva da criança, do adolescente e também para a questão social da interação com o mundo que o cerca. Então eu quero parabenizar diretamente a Ana Cláudia Lopes. Ela tem uma página aqui no Insta que é intitulada artista underline ou underline autista underline Ana Cláudia Lopes. Ela faz um trabalho diferenciado. Ela tem toda uma dinâmica pedagógica, inclusive criada e orientada por ela própria, com os insights, com as ideias que ela vai tendo, com as vivências diárias com seu filho. E a gente vê, Itami, bem-vindo, querido, boa noite. E a gente vê que existem caminhos. E que diante de uma dificuldade, alguns focam unicamente no problema, na dificuldade. E aí ela se torna cada vez maior, e você perde a compreensão de que existem caminhos. Quando você entende que a sua capacidade de resolução ou de gerenciamento das situações é maior do que a dificuldade em si, aí as portas se abrem e você exercita, até empiricamente, você exercita as questões mais triviais para que realmente se consiga ter uma qualidade de vida substancialmente melhor. Então, o trabalho dela é um trabalho interessantíssimo. Acompanhe a página da Ana Cláudia Lopes, que é artista underline ou underline autista underline. Por favor, Cláudio, digita aí a página da amiga e ela vai colocando para nós semanalmente todo o passo a passo que ela tem feito para incentivar, para estimular, para desenvolver a cognição e a interação social do filho que tem um transtorno do espectro no nível mais, digamos assim, comprometedor. Mas nem por isso ela perde a motivação, ela desanima. Muito pelo contrário, essas questões de ordem prática, de ordem vivencial, são estimulantes para que ela consiga desenvolver projetos muito arrojados. Cláudio, por favor, qual que é a página da Ana Cláudia? Projetos muito arrojados, onde a ênfase maior é desenvolver, né, e tentar, de alguma forma, dar autonomia a esse filho para que as coisas aconteçam numa perspectiva boa, encorajando também o filho e passando para ele toda a relação de afeto, de reciprocidade, de empatia, de resiliência, que essa situação, em particular, ela nos convida a exercitarmos a empatia, a resiliência, a congruência e o acolhimento. Então, Ana Cláudia, parabéns por sua atitude, por sua ideia arrojada de fazer um trabalho tão diferenciado e pelos seus insights pedagogicamente corretos. Você foi professora por muito tempo. Dalva, querida, vamos também compartilhar essa ideia. Artista, underline, ou underline, autista, underline. Dalvinha, querida, eu estava aqui conversando acerca de uma colega nossa do Rio de Janeiro, a Ana Cláudia Lopes, que tem um adolescente com transtorno do TEA, mas ao mesmo tempo ela é pedagoga, como você, e ao mesmo tempo ela criou ferramentas, criou assim mecanismos
que estimulam substancialmente o filho e ele vai conseguindo, na velocidade dele, né, na capacidade cognitiva dele, estabelecer contato com o mundo externo. Então, assim, são livros, são e-books, são textos, são dinâmicas, são atividades recreativas e educativas fabulosas, que é importante, obrigada, Cláudio, que é importante que nós abracemos esse projeto e também façamos parte dessa rede de contatos do bem que nos ajudam, nos incentivam a cuidar de pessoas com algum tipo de transtorno, tá certo? No caso dela, é o transtorno do espectro autista. E o filho dela tem esse transtorno no nível mais elevado. Mas nem por isso ela tá maravilha, né, Dalva? Nem por isso ela está se lamentando, ela está, sabe, se autoflagelando ou se autoculpando de forma alguma. Ela está tendo a cada dia, a cada amanhecer, a cada nova história, um projeto legal e estimulante, não só para o filho dela, mas também para as crianças que estão com esse transtorno e que também precisam muito de um apoio direto dos responsáveis, dos pais, dos educadores, com essa metodologia extremamente inovadora, estimulante, tá? Criativa e que só a alma e o coração e o cérebro de uma mãe podem desenvolver. E ela também, por ser pedagoga, ter atuado muitos anos em sala de aula, ela traz isso com muita propriedade, com muita leveza e com muito entusiasmo. Então ela olha nos olhos do filho e vai desenvolvendo técnicas fabulosas. Então a minha ideia para hoje é que nós entendamos que, como tem acontecido bastante, a questão do TEA em nossas crianças, estão até relacionando esse transtorno a um déficit alimentar durante a gestação. Então existem N hipóteses para que entendamos o porquê que o TEA pegou essa proporção maior agora nesse terceiro milênio, não é? Mas o importante é que nós não percamos esse interesse e essa compreensão que existem ferramentas novas, arrojadas, inovadoras, criadas pelos próprios pais, geralmente as mães, que podem proporcionar uma interação social, uma cognição, uma relação com o mundo exterior infinitamente melhor para crianças, adolescentes e adultos com esse transtorno, tá? Independente do nível de comprometimento. E isso é que eu acho interessante. Então, essa ferramenta, que é uma ferramenta muito legal para que a gente consiga compartilhar, socializar as informações de relevância, ela veio num momento muito interessante para o planeta, para as pessoas, não é? Então, essa congruência das pessoas que buscam mais qualidade de vida para os seus pares, para as suas crianças, para as pessoas de um modo geral, precisam ser valorizadas, precisam ser também acompanhadas, porque você sai do senso comum, você muda o seu modelo mental, o seu mindset, e você busca, mesmo como mãe, e mesmo com N dificuldades que o dia a dia, com a criança nesse formato, Paulinha, que bom que você veio. Estou aqui valorizando muito, Paula, e reconhecendo e admirando o trabalho da Ana Cláudia Lopes, a mãe do Biel, que tem um trabalho muito arrojado, pedagógico, inovador, né, e que acrescenta muito as crianças com esse transtorno. E aí também abre um leque de possibilidades. Beijos e beijos, Paulinha, mãe do nosso grande artista, não é, Lucas, e que tem também um trabalho fabuloso em camisetas, e que ele elabora e faz desenhos assim lindos de viver, que estão chegando inclusive além do mar, né? Além do Oceano Atlântico, um trabalho belíssimo. E a Ana Cláudia, ela também tem esse comprometimento com o filho para estimular, para desenvolver, para ter essas sacadas. É maravilhosa, sim. A mãe de Biel é maravilhosa. E um astral assim, sabe, que permite que ela consiga gerenciar os dias de uma forma muito leve. Porque, gente, a gente sabe que os percalços estão aí. É justamente esse, @artista_ ou _autista.
underline, Ana Cláudia Lopes. E os percalços estão aí, e a gente sabe que, às vezes, diante de tanta dificuldade, algumas pessoas focam só no problema. E aí você vê o problema cada vez maior. Cada vez maior. Outras pessoas, pouquíssimas pessoas, focam na forma de minimizar esse problema e até, se puder, solucionar esse problema. E aí, então, as coisas acontecem numa outra esfera emocional, numa outra vibe, como é o caso também da Paula, né? Como ela cuida e gerencia bem as criações, estimula bem o Lucas, que todos conhecem bem o Lucas aqui, não é? No Instagram. E é um trabalho fabuloso, Eulália, um trabalho lindo, que a gente vai possibilitando as crianças e adolescentes com o TEA, que eles consigam ter essa inserção social, que eles consigam interagir, logicamente, dentro do formato deles, já que há níveis diferentes, não é? Mas, assim, o que mais me deixa, assim, emocionada e que me deixa cada vez mais acreditando na capacidade do bem, que o bem é bom e que o bem supera qualquer adversidade, é justamente essas mães responsáveis por essas crianças e adolescentes que conseguem criar técnicas novas, que conseguem buscar material do uso diário, material sustentável, e criar exercícios pedagógicos extremamente relevantes, estimulantes, para que as crianças consigam desenvolver o máximo do seu potencial, sempre com o sentimento de pertencimento, com o sentimento de inclusão, né, Eulália? E aí vale também para você, que é artista plástica, Eulália, que trabalha também com terra, que trabalha com barro, que trabalha com plantas, não é? Com os verdinhos. Também, quem sabe, criar um projeto nessa esfera com a natureza, para que as crianças com transtorno do espectro autista consigam também desenvolver, né, e ter mais contato com os elementos da natureza, já que eles são extremamente saudáveis e que proporcionam também uma conexão maior dos estímulos neuronais para que a criança desenvolva melhor suas competências até então adormecidas. Então, segue daqui os meus parabéns, né, de Olinda, no caso para o Rio de Janeiro e para São Paulo, para a Paula também, a mãe do Lucas, que é um ser humano ímpar, e o Lucas também, que tem todo um potencial criativo que a gente fica cada dia mais apaixonada, porque é um artista, não é? Mesmo com o transtorno num nível bem leve, mas assim, com uma intelectualidade que deixa muita gente grande, sabe, bem pequenininha, porque ele tem uma conexão, um hiperfoco legal com o idioma, com o inglês, com o desenho, não é? Com a questão também dos animais. Então, é um trabalho magnífico, é um trabalho lindo. Conheçam o Cartoon.Lucas e também peçam, encomendem camisetas, canecas, que a arte dele é uma arte única. E ele tem a patente da bandeira do Guaxinim TEA. Então, ele foi o criador, foi o precursor da bandeira do Guaxinim, representando o transtorno do espectro autista. Olha que sacada genial. E por que o Lucas escolheu o Guaxinim? Aí seria bom perguntar diretamente a ele, né, no momento de live, que ele vai explicar detalhadamente por que foi o Guaxinim para representar o TEA. Já patenteada, tá? Isso é que é legal. Então, a marca patenteada. E aí, então, Adriana, a nossa ideia é essa. É a gente ver que a tecnologia veio também nessa intenção maior de propagar o bem, de propagar a parceria, a reciprocidade, a disponibilidade para trocarmos também conhecimentos. Ora aprendemos, ora ensinamos. Somos, na verdade, aprendizes, eternos aprendizes. E esse trabalho da mãe, do Biel, tem mexido substancialmente nas minhas questões emocionais. Porque eu acho que o afeto, eu acho que o envolvimento afetivo e efetivo são, assim, pré-requisitos cruciais para que um resultado de luminosidade aconteça. Porque muita gente faz as coisas só pelo saber fazer. Não coloca o afeto nesse como ingrediente-chave.
faz porque sabe fazer. Mas quando você faz, que você coloca o seu afeto, o seu coração, a sua alma nesse projeto, ele pega uma proporção grandiosa. E aí outras pessoas também se envolvem, se comprometem, né? Participam dessa engrenagem da criatividade, da luminosidade, da transparência e do propósito maior, que é ajudar uns aos outros. E isso eu acho lindo. Existem vários grupos agora de apoio ao TEA. Existe muito mais informação agora do que no milênio passado, no século passado, e a gente pode conspirar para esse bem, para que consigamos juntos minimizar as questões de ordem mesmo da dinâmica diária de uma criança com essa limitação, com essa dificuldade, tá certo? Então, Ana Cláudia Lopes, segue daqui mais uma vez o meu abraço. Paulinha também, de São Paulo, segue o meu abraço, o meu carinho para vocês. E nós outras mães, educadoras, cuidadoras, entendamos que existe sim uma forma de conseguirmos chegar ao mundo dessa criança que até então está muito centrada em si e que tem como a gente chegar até elas, porque se você estimula bem, se você entende bem, e ela está chegando agora. Olha que maravilha, até de arrepiar minha pele. Eu estava aqui comentando, Ana Cláudia, o teu envolvimento, o teu comprometimento, o teu cuidado com a tua criança, que é uma coisa linda demais. Boa noite, meu amor. E se você puder entrar um pouquinho para conversar com a gente, não sei como é que tá o ritmo aí nos cuidados com o nosso Biel. Mas se você puder entrar para também continuar nessa vibe da positividade, da criatividade que você tem feito em seus trabalhos, eu acho de muita relevância, porque de repente tem alguns pedagogos aqui de plantão. Paulinha te avisou, que coisa boa, que lindo. Tem alguns pedagogos aqui de plantão e que podem assistir no outro momento e que podem ter também essa conexão com você para que você fale da sua metodologia, da sua didática cotidiana, baseada em seu próprio insight, né, nas suas ideias que surgem em um determinado momento e que você consegue desenvolver com muita propriedade e que são estimulantes. 10 minutinhos para que ela venha para ficar conosco, tá? Porque nesse momento ela está em atividade também com Biel nas questões do cotidiano e que ela faz com muita propriedade. Então, gente, vamos buscar essas correntes do bem e vamos também trocar conhecimento, trocar técnicas, trocar insights que podem contribuir para que as nossas crianças elas tenham mais qualidade de vida, elas consigam desenvolver o maior interesse pelo mundo que as cerca, não é? E sempre entendendo que as ideias de uma mãe, sendo pedagoga, como a Ana Cláudia é, ou sendo uma mãe, ela vai ter uma qualidade de intervenção extremamente positiva e psicologicamente muito mais envolvente, não é? Porque ela não é apenas uma técnica, uma conhecedora usual do transtorno. Ela é uma mãe e uma mãe que está, sabe, sempre trazendo muito afeto nesse comprometimento com o filho e os resultados vêm. Às vezes são resultados pequenininhos, muito sutis, mas de uma proporção enorme, considerando o contexto cognitivo da criança, considerando o contexto também do desenvolvimento da criança. Então, mães como essas mães que eu mencionei, não é? Elas têm muita relevância nesse cuidado intensivo com suas crianças. E aí, quando ela der o depoimento para a gente, ao vivo e a cores, estávamos conversando agora por telefone, naquela correria, não é? Olinda e Rio de Janeiro, e ela vai dizer para vocês assim as sacadas que ela tem tido e como é interessante, gente, quando de fato em nós prevalece o afeto, qualquer dificuldade, por mais pesada que seja, ela passa a ser, digamos assim, mais leve, porque você está envolvida, porque você exercita a questão da empatia, né, de se colocar no lugar da outra pessoa, e você abre um leque de possibilidades que talvez para algumas outras pessoas isso não possa acontecer.
porque paralisa, porque deixa você, às vezes, numa condição de, digamos assim, de limitação, de não ver uma luz no caminho, no fim do túnel também, porque há sempre a luz. Há sempre a luz. Por mais difícil que seja a situação, a gente sabe que não é fácil. Se você tem esse olhar afetuoso para a vida, se você tem essa compreensão de que o seu fardo é pesado, mas que você pode carregar e pode torná-lo muito mais, digamos, aconchegante, né? Mesmo sendo um fardo, e em cima da questão, em vez de você instigar mais crises, mais dificuldades, você vai proporcionar a criatividade. Você tira da palavra crise a letra S e você usa CRI. Então você vai buscar ferramentas, você vai cuidar de desenvolver técnicas que possam melhorar a relação da sua criança com o seu mundo interior e com o seu mundo exterior, porque em você prevalece o amor. Eu acho isso maravilhoso e a cada dia que eu conheço mais mães de crianças TEA, mais eu me apaixono por essa causa, né? Por essa experiência, por esse fenômeno que é o transtorno e como ele pode ser engrandecedor para as pessoas envolvidas, desde que a primeira história, a premissa maior seja a questão do afeto, tá? E não é à toa também que a inteligência afetiva, ela tem sido vista como proporcionadora de vários resultados muito mais saudáveis para empresas, para grupos sociais, para relações humanas de um modo geral. A inteligência afetiva, como bem mencionou na década de 90, Daniel Goleman e um outro estudioso também das inteligências múltiplas, o Howard Gardner. Eles falaram que essas inteligências comportamentais, não só a parte da cognição, as comportamentais, né? A sua relação com o mundo, a sua relação com a natureza, a sua relação com a música, a sua relação com o afeto, pode sim proporcionar momentos de lucidez, de cura, de contentamento, porque somos seres de afeto. A natureza humana, ela é prioritariamente a natureza de relação, de afeto, de congruência. E a gente sente muito bem isso nas relações humanas de um modo geral. As pessoas afetivas, as pessoas que conseguem transmitir um afeto genuíno, um afeto visceral, um afeto espiritual e emocional, elas estão infinitamente mais conectadas com resultados bons, não é? Carmen, bem-vinda, Carmen. Estamos aqui refletindo a questão dos transtornos, né? No caso do espectro autista e das possibilidades que podem acontecer de uma forma bastante interessante, desde que habite em nós o afeto. Sem amor, sem afeto, as coisas não acontecem. Ótimo, Cláudio, para quem está chegando agora, é o @artista, _ ou _ autista, _ Ana Cláudia Lopes. E está chegando daqui a pouquinho para a gente, para falar um pouco dessa dinâmica, dessa questão pedagógica que ela tem criado sistematicamente para estimular e para desenvolver as questões cognitivas e afetivas do filho, tá? Eu acho muito bonito esse trabalho e precisa ser reverenciado hoje, amanhã, depois, em grupos de estudo também, porque há grupos também focados nessa questão da compreensão do TEA. E a gente vai interagindo, a gente vai somando, vai multiplicando, vai dividindo os saberes. Só não vale subtrair, né, gente? A gente tem que estar sempre nessa vibe da construção. E aí o afeto nos convida para isso. Então vamos esperar um pouquinho para que a nossa amiga venha. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Para a gente conseguir fazer esse link, tá? E que ela possa também falar da sua própria experiência como mãe. Da sua própria experiência como mãe, nesse universo diferente
e também estimulante, né? É desafiador, ninguém pode negar que é desafiador, mas ao mesmo tempo é estimulante. Porque se o amor prevalece, você vai buscar formas, você vai buscar, sabe, técnicas até intuitivas de como cuidar melhor dessas pessoas e de como fazer com que o desenvolvimento aconteça na proporção que pode acontecer. E fica tudo bem, não é? Então, eu parabenizo mais uma vez aqueles que, em vez de olhar o problema, vislumbram uma solução ou pelo menos uma busca para minimizar as questões do cotidiano para quem convive com crianças com esse tipo de limitação. Eu acho que ela deve estar agora podendo entrar. Bem-vindo também, Girassol. A questão aqui é conversar com a mãe de uma criança TEA. A gente está esperando a chegada dela. E, enquanto isso, eu vou aqui adiantando que vamos nos solidarizar. Vamos valorizar essa inteligência que é tão crucial nas relações humanas e que talvez nesse mundo de agora, Gabriela, bem-vinda também, está chegando. Kelly, bem-vinda, Kelly. Valorizar nesse mundo de agora que é o afeto que nos salva de todas as dores, gente. Tantos acontecimentos trágicos sendo, sabe, colocados na mídia e que a gente vai se desenergizando porque a gente pega também isso como esponja e traz para nossas vidas. Enquanto que acontecimentos bons, louváveis, acontecimentos lindos, Gabriela está chegando aqui, Kelly também, acontecimentos de relevância no afeto não são tão falados, não são tão valorizados quanto as coisas mais tóxicas que infelizmente acontecem, porque a natureza humana é um poço, né? Sei lá, são N possibilidades, não é? E aí a gente vê que muitas coisas boas nas questões da psicologia cognitivo-comportamental, nas questões do afeto, da interação humana, muitas coisas boas têm acontecido e sendo compartilhadas também por essa ferramenta chamada redes sociais. E isso a gente tem que também prestigiar, valorizar e parabenizar, tá? Então vamos aguardar um pouquinho mais para ver se agora a Ana Cláudia pode entrar para conversar conosco essa dinâmica do dia a dia. Já te chamei, tá, Aninha? Te chamei, tá lá o convite. E você pode vir, que será um prazer maior do que a distância de Olinda e Rio de Janeiro, tá? Tá visualizando o convite? Entra com a gente que você tem muito a nos ensinar. E isso é importantíssimo. A gente está num mundo tão, assim, de tantas coisas acontecendo. Ótimo, Aninha. Vamos lá. Que prazer enorme, viu? Gratidão. E ela está chegando, tá, minha gente? Olá, olá. Tá vindo aqui para conversar comigo. Gratidão, Ana Cláudia. Gratidão, sim, meu amor. Oi. Tudo bem aí nessa correria, não é? Biel tá quietinha aqui. Tá quietinho agora, né? Que maravilha. Eu tava... Oi, Biel. Tá quase dormindo? Biel, dá um oi aqui, Biel. Biel. Oi, Biel. Aqui, ó. Um beijo, aqui, Biel. Aqui, ó. Tia Lica, de Olinda para você, Biel. Um beijo, querido. Um beijo. Já já ele vai dormir, não é, mãe? É. Na corrida. Então, a proposta de hoje é justamente a gente ver, né, e saber um pouco com você o que é que te levou a ter essas ideias maravilhosas, criativas, no contexto de técnicas pedagogicamente legais para desenvolver a parte cognitiva e afetiva de Biel. Como é que foi esse insight? Como é que tudo começou? Então, essa criatividade, ela vem desde do início mesmo, né? Acho que já veio no pacote. Mas eu sempre fui criativa com ele, eu sempre tentei trazer uma forma lúdica, brincadeira, né? Mas ele não me adicionava nos olhos aquela dificuldade toda que toda mãe tem, né? Na amamentação também.
É que ele vai andar, eu vou andar também. Andando. Mas aí Então, o que gente, é nesse acontece? movimento, tá? Exatamente. É, exatamente. Então eu sempre estratégias, métodos para poder ajudar ele da melhor forma possível, até porque pelas dificuldades que ele tinha, né? De se expressar, de falar, de colocar aquilo que ele sente. Vai. Tá falando aqui, tá ouvindo, né? Então, o Biel, ele sempre foi estimulado, mas ele tem um grau severo para moderado. É isso que as pessoas têm que entender. Muitas pessoas acham que não, é moderado só, mas ele tem o grau severo para moderado. Ele já está um pouco assim, digamos, mais concentrado. Mas a questão do Biel existe, desde pequeno, essa questão cognitiva, que precisa ser estimulada também. E que os profissionais têm essa dificuldade de trabalhar o Biel sentado, onde eu consigo. Mas não é uma coisa, é uma coisa natural. Então, o diagnóstico dele veio antes dos 3. Mas aí já teve que entrar com intervenções, medicações, era fono de um lado, era TO de outro. Então, eu sempre na corrida, né? Nessa busca, desde sempre, na corrida com ele. Por quê? Porque era pediatra, era neuro, um falava uma coisa, outro falava outra coisa. E isso tudo a gente tem que peneirar, senão a gente não dá conta, porque é muita informação, né? Ele vibra, tá vibrando aqui, mas ele tá de boa, ó. Ele tá de boa, tá na dele, tranquilo, né? Tá olhando aqui, né, Biel? Tá prestando atenção? Só que tem dias que eu consigo que ele esteja mais centrado, tem dia, né, Biel, que ele tá um pouco mais agitado, mas é porque ele oscila, né? Isso é dele, faz parte do andamento do Biel. E a gente tem que ter essa compreensão que não tá fazendo fuga porque tá querendo fugir, tá com preguiça, tá chateado, é porque realmente é o jeito dele. Vamos sentar aqui pra mamãe fazer. Vem cá, senta aqui no chão, aqui, ó. Senta aqui, ó. Aqui. Isso, na cadeira. Vai sentar aqui? Gente, é de uma relevância sem proporção. Mas o que acontece? O Biel, ele participa, ele tem um jeito dele de participar. E a gente tem que entender essa questão do tempo dele. O tempo dele não é o meu. Então, a gente tem que trazer de uma forma natural isso, para que nós consigamos contextualizar da melhor maneira possível. E realmente o que eu faço é milagre, porque ninguém, até hoje, realmente eu consegui 2 ou 3 profissionais, mas eu não vi nenhum profissional persistindo, insistindo. Isso que muitas das vezes a gente fala assim, mas a Ana está falando do profissional. Não estou falando do profissional, existem profissionais muito bons. Mas eu estou falando dos profissionais que eu tive, né? Então, a maioria, a gente sabe que não é que desiste, mas deixa para lá, ele não quer fazer, ele não quer focar, ele está cansado, ou então ele é preguiçoso. Tanto que na amamentação foi uma luta, porque ele não conseguia puxar. Então, eu consegui dar o colostro, tudo foi pingadinho. Na gases, na lã de algodão. Olha, o que eu passei, assim, um desafio. Eu digo que é desafiador. E ele chorava porque ele não conseguia, aí eu comecei, claro, a mamadeira, mas aí também a dificuldade de pegar o bico, né? E até a equipe do Mestre Rodrigo trouxe essa reportagem falando das mães que tentam dar o peito, não conseguem, tentam dar mamadeira também, porque eles não têm força. Aí entra a questão da apraxia, porque muitas pessoas falam que a apraxia é o processo de linguagem. Não, isso é uma parte cerebral. Por quê? Se não houver a informação daqui chegar aqui, eles não conseguem, além da questão muscular também. Essa informação, ela precisa chegar, ela caminha. Ó, ele tá tranquilo agora, mas ele estava ansioso, porque essa hora é uma hora que eu já começo a cantar, cantarolar, e a gente começa a contar uma historinha, mas hoje eu fui pega aqui de surpresa na live, então vamos ter um pouquinho de paciência. Mas esse tempo de espera é um tempo pequeno, mas já é grande, porque eu consigo chegar no médico, conversar com o médico, consigo chegar no pediatra, explicar o que está acontecendo na fono, no otorrino. Ele ficou um tempo sentado, coisa que eu não conseguia antes. Então, eu já tinha que ficar
segurando ele, porque ele ia mexer nas coisas, ia jogar tudo no chão. Então, a gente tem ganho, sim. Mas a gente tem desafios também. E Sim, são desafios do próprio dia a dia, né? É o desafio sim. de calçar um sapato, é o desafio de andar na rua e não querer voltar correndo, é o desafio de entrar no ônibus e conseguir se segurar para não cair, porque, né? Sim. Ele não sabe, por exemplo, o motorista vai dar uma freada, ele tem que estar segurando ali. Eu digo que eu brinco com ele, tem que ter noção, né? Não ser sem noção, é com noção ou sem noção. Aí ele fica rindo. Mas, na realidade, quem vê os vídeos do Biel lá no Artista Autista, alguém entrou e Sim. falou aí meu nome. Quem vê os vídeos percebe essa concentração dele, não só a ecolalia, mas ele consegue contextualizar algumas coisas, ele consegue ter uma comunicação comigo, no caso do olhar, né, do vínculo do olhar. Eu acho que Sim. já é um ganho assim enorme, entendeu? É um Substancial, não ganho. é? É, E quando é que você iniciou já é essas um ganho práticas muito enorme. pedagógicas? Quando você iniciou essas práticas pedagógicas, que você está tendo cada insight maravilhoso e criando técnicas que contribuem sobremaneira para despertar essa atenção, esse foco em você. Como é que você teve esse insight de criar essas técnicas pedagógicas? Essas técnicas são da minha... Eu sou professora, sou formada em letras e também tem a Casa de la Espanha no Maitá, que eu fiz aqui no Rio. Sendo que eu sou professora, de aula para o primeiro ano, segundo ano, e eu nunca trabalhei dentro da caixa, eu sempre trabalhei fora da caixa. Então, eu sempre Ótimo. construí, eu sempre fiz teatro, eu sempre fiz coral e tudo escrito por mim. E quando eu tentei copiar do livro, a minha diretora disse, pode levar a prova, que essa prova não é sua. E a minha diretora está até no grupo, né? Eram 3 diretores, é o Jails, que está no meu grupo do Conhecimento e Inspiração, é a Carla Bonfim e a Carla Pérez. Então, eu tinha 3 diretores. Então, Hum, assim, eu não teria como não fazer diferente com 3 feras. E, com assim, três. esses diretores, quando eu tentava copiar algum texto, assim, sempre eu trazia texto do meio ambiente, da campanha da fraternidade, porque era uma escola católica, eles diziam, não, faz de novo. E nisso de refazer, eu tinha que criar. E eu sempre gostei de criar, de inventar. E eu me identifiquei com o mestre Rodrigo Brívio, da Barra, por quê? Porque ele cria as atividades. E foi aí que eu consegui chegar perto dele e falar, olha, se meu filho fala realmente, foi através de você, do Globo Esporte, onde eu vi uma matéria onde você disse que fez uma criança sair o som na sua aula, através do conto, e falar. Hum, Claro que tem o estímulo da fono, a gente não está dizendo que somos fono e a criança vai sair falando no circuitotor. Mas se ele faz a fono e muitas das vezes ele tem o prazer de estar dentro de um circuitotor, esse som pode sair. E o Biel foi feito através do exercício que ele tinha passado no Globo Esporte, até então nem tinha contato com ele. E sim. fiz o cone, só que o cone aqui era uma latinha de biscoito de Santa e de Virgem. E ele conseguiu soprar e com 2 meses depois, mãe, e aí comecei a trabalhar o AN, o EI. E eu sempre fui uma professora de pesquisa, né? De adorar Uhum. pesquisar, de conhecer, de ir para curso. Sempre gostei de... Eu sempre fui curiosa. Então, eu vejo um pouquinho de cada coisa. Então, o que eu aproveitei a pandemia? Fiz o curso da Gaiato, parental, fiz o marketing digital com a professora Cileia, fiz o curso do mestre Rodrigo, entrei em 2 mentorias, fui para a doutora Deise, mas assim, uma semana eu estava com uma semana eu ia para o outro, e eu comecei a ver que eu dava conta. Então, aliás, eu tinha que dar conta. Aí eu peguei e falei, Uhum. mas como não está sendo uma coisa, está sendo uma coisa que eu estou gostando, e o Biel ficava com uma pessoa para eu poder fazer, né? O Biel ficava lá com uma pessoa para eu poder, brincando na sala, e eu fazer aquele momento ali. Mas é o momento que eu me entregava, eu me dedicava, e foi quando eu comecei a entender realmente a questão da hipotonia, da praxia, do tônus muscular, nas aulas do mestre Rodrigo. Inclusive, nós temos um seminário agora, dia 29, com a equipe dele, trazendo as Uhum. questões importantes para o circuito motor, e não só para o circuito motividade, mas essas atividades que eu faço, sempre Que gostei. bom. Sempre gostei.
criar, e eu me identifiquei exatamente com o trabalho dele, porque é uma pessoa humilde, que tem um estabelecimento top na Barra, mas ao mesmo tempo ele olha pro lado, tipo, eu tenho um cara do interior que não tem esse equipamento meu. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está no interior, que não tem como dar uma pisada legal, não saber como trabalhar a ponta do pé? Tem criança que anda na ponta do pé. Você tá vendo agora? Ele fez esse barulhinho porque é uma coisa diferente. Eu tô em live. Mas tá aqui, deitadinho, quietinho, de boa. Mas é assim, né? A gente tem um momento, mas tem hora que ele fala, hoje ele tava, eu quero passear, eu quero ir pra rua. E o Biel, pelo grau dele, todo mundo sabe, quem conheceu o Biel desde pequeno, ninguém iria falar que o Bielzão aqui iria falar e andar. O Biel nem andar. Eu fico até emocionada de falar, andava, gente. Biel era uma criança toda mole. Biel era uma criança toda mole, com um ano. Com um ano, não vou dizer que ele não dava passo, mas ele não ficava, ele era bonitão, mas assim, a gente achava que era da personalidade dele, porque o médico mesmo disse, o problema é seu. É você que está criando doença para o seu filho, você que está imaginando coisa, procura um psicólogo. Tudo é a mãe, né? A mãe que não sabe ver nada. E aí eu fui em outro neuro, porque a minha diretora, que eu trabalhei com ela, mandou procurar outro neuro. E aí eu fui correr. Mas nisso, na realidade, foi eu perdi tempo, mas ao mesmo tempo eu conheci outras pessoas. Então, assim, a gente tem perdas e ganhos nesse caminho. Né? Agora, é claro que há 10 anos atrás, não é igual agora que a informação está na live, a informação está o tempo todo aí nas mídias. Antes a gente tinha muita dificuldade de ter essas informações. E é isso que a gente precisa ter consciência, as pessoas têm que ter consciência, que uma mãe que tem um diagnóstico há 10 anos atrás, não é igual a mãe que está recebendo um diagnóstico agora. Isso as pessoas têm que ter essa consciência. E antigamente o médico virava e dizia, ó, o problema é contigo, você que está inventando moda, você que está inventando doença para o seu filho, né? E aí a gente, nesse momento, a gente acaba, muitas das vezes as mães desistindo, ele não tem nada não, para que eu vou correr atrás de um médico para poder ver isso? Besteira. E aí não, eu fiquei realmente com aquilo atrás da orelha e fui atrás e fui correr. E graças a Deus o Biel tá aí. E fazendo as atividades e brincando. Tem dia que quer, tem dia que não quer. Acontece. Mas é o que as mães têm que entender. É um dia de cada vez. Não é um dia de cada vez. Coisa. Isso. A gente não tem que ter... porque eu não vou sair, porque a criança não vai querer ir. Tenta, né? Tenta ir, tenta levar, tenta fazer uma live. Eu estou fazendo a live aqui em pé, porque eu sei que a live vai levantar. Ele vai para a sala. Então aqui eu estou olhando ele. Mas assim, a gente ter vergonha do que a gente... da nossa essência, da nossa vida, da nossa realidade. A nossa realidade é essa. E a gente tem que aceitar e ser feliz com a realidade que a gente tem. Ser feliz, ser alegre, ser, sabe, para cima. Porque o meu grande professor, mesmo ele estava falando, ele estava cantarolando, você até viu que eu estava com você no Zap, ele estava cantarolando, e tem hora que ele quer alguma coisa, então ele faz esse barulhinho, né? Mas ele já melhorou muito. Então, quem viu o Biel não iria andar se não fosse estimulado, Biel não iria direito se não fosse estimulado. E foi tudo muito no instinto. Porque eu coloquei não é? Exatamente. E vinha de joelho trazendo ele. De joelho. Ana, todos os dias. Teve a ideia todos os dias. Como é que você teve aquela ideia sensacional do e-book? Como é que surgiu esse e-book na tua... O e-book é o seguinte, eu faço e-books para crianças que conseguem ler e as que não conseguem. Pensando naquelas que não conseguem, eu vou usar a imagem, que é o autoconhecimento, que é a autoimagem da própria criança, onde ela vai se perceber. Consegue escrever, ela pode colocar o nome dela. Eu tenho uma atividade que eu fiz hoje com ele ficou pouco tempo. Mas eu disse, Maravilha. Qual é o seu nome? Seu nome é Luiz Antônio? Seu nome é Luiz Fernando? Qual é o seu nome?
Aí ele aqui sentado, mas eu não tinha gravado, ele falou Luiz Gabriel. Na sala que eu estava gravando, ele falou Biel. Mas ele Biel. sabe o nome dele. E quantas crianças com grau dele não conseguem falar o nome? Né? Mas depende também, muitos não são verbais. Mas tem pessoas que não são estimuladas para que a coisa aconteça. É isso que a gente tem que ter esse feeling aí. Né? A gente quer um feedback, mas a gente tentou, a gente realmente percebeu que essa iniciativa de tentar perceber que se eles realmente conseguem fazer, tem que ter a questão do olhar diferenciado. Então, o Biel poderia estacionar e dizer, para que eu vou tentar? Ele tem um grau, eu falo top, né? Mas as pessoas falam severo. Mas digo top, e por que eu vou tentar? Mas não, eu tentei. Eu persisto mesmo. Eu tô aqui fazendo a live em pé, mas ele tá aqui deitadinho de boa, tranquilo, né? Então, assim, tudo é desafio para mim, né? Desafio. Eu sair com ele é um desafio. Entrar no restaurante é um desafio, entrar numa farmácia é um desafio, mas assim, tudo é ali. Biel, nós vamos em tal lugar. Biel, nós vamos tomar a vacina. Ó, o mosquitinho vai pegar o seu braço. E essa ideia do e-book foi exatamente trazer uma leitura contextualizada que a criança possa ter acesso. Qualquer pessoa ao e-book. Sendo que você pode fazer o e-book de diversas maneiras. Você pode imprimir ele, fazer, e eu vou ajudando pelo Zap para que você possa ter o e-book da própria criança. Presta atenção nessa dica da Ana Cláudia, tá? Presta atenção e estimular. Alguém falou que é essencial do projeto aqui, ó. Do projeto Angel na Luz. Né? Falando que a filha é nível 2 e nível 3 suporte. Então, assim, a gente vê que tem caminho, né? Com nível 3. Você tem um interesse genuíno de fazer a coisa acontecer nesse formato do afeto. Você também tem umas dinâmicas legais com o Biel, dos pegadores de roupa. Como é que você criou aquela ideia também, não foi? Dos pegadores. Eu falei assim, eu quero fazer uma coisa bem simples. Aí me veio essa ideia. Eu já tinha feito da abelha, no pregador, ABLH, e a gente trabalhou o som da abelha. Eu trouxe o mel para ele, expliquei como a abelha produz, né? A questão do mel. Falei do néctar, como ela tira e como elas trabalham em conjunto, as abelhinhas trabalham em equipe, mas trazendo uma linguagem bem legal para ele. Né? Sim, uma linguagem que ele possa chegar e olhar para mim e dizer que legal, provei o mel da abelha. Então, assim, o Biel se sentir feliz. Ele tem que se sentir... que eu falei para ele, dá para fazer a live? Tá aqui, tá de boa. Tá aqui, de boa, né, Biel? Mas, se eu sentisse que o Biel não... se eu tô aqui na live, eu sentisse que o Gabriel não ia ficar muito à vontade, eu ia dizer, não, depois a gente faz. Mas, assim, vamos tentar. É um desafio, né? A gente tem que viver de acordo com a nossa... Eu tô até sentando aqui na cama. Na nossa realidade. Então, eu não posso fugir de uma realidade que eu tenho. E eu tenho uma vivência enorme. Tenho 27 anos, gente, de magistério, em sala de aula. Fazendo de tudo que vocês possam imaginar. Eu fazia roupa para o teatro com TNT para as crianças. E esse meu livro traz justamente as texturas. Aonde... quem vai fazer isso é a própria criança. Nós vamos ter a luva que você pode comprar na farmácia, a luvinha que você compra na farmácia, e você vai trabalhar os polegares, né? Você vai trabalhar o indicador, você vai dizer para a criança a musiquinha. Tudo isso eu vou dando a sugestão para que você pintar. Porque a gente já sabe que existe a música, mas não sabe como usar a técnica. E aí eu vou dizer qual é o polegar, com que tinta você vai pintar o dedo polegar para que ele possa identificar. Mas, mãe, pode ser uma tinta que ele goste? Pode, mas eu dou a dica da tinta azul, porque foi o que eu escrevi no livro. Mas se ele quiser usar uma cor que ele goste, aí a gente pode realmente compartilhar e trocar informação que seja primordial para aquela criança. Perfeito. E deixar o livro atualizado por ele. Esse livro vai ser feito por ele. E aí, aqueles que não conseguem escrever, o que a gente vai tentar? A gente vai tentar usar a textura. Tem a árvore, tem a história do meio ambiente,
ter um meio ambiente inserido nesse livro para poder falar sobre a contextualização, o meio ambiente, a importância do meio ambiente. No caso, quantas folhas você catou, aí nós vamos trabalhar os numerais dentro desse contexto todo. Por exemplo, eu trabalhei a clorofila com o Biel. Foi ótimo. Ele viu a cor da clorofila, ele viu a substância aquilo ficando verde, eu explicando, né? A folhinha tem uma cor, e nós fizemos uma garrafinha plástica para ele não se machucar, porque ele podia lançar. E aí nós fizemos uma garrafinha plástica e com um tambor do lado, para que aquelas finas não ficasse ali, quando ele estivesse fazendo o movimento da mão, ele lembrasse bater no tambor e não bater com a garrafa, né? Porque a garrafa chocalha pode chocalhar, mas a garrafa da clorofila não. Seria para ele observar uma experiência. Mas essa técnica que eu tenho é minha. Eu já disse, eu falo para o professor Lucelmo, que eu tenho intimidade com ele, né? Assim, que a gente veio de um grupo de estudo. O professor Lucelmo hoje é conhecidíssimo, né? O professor Lucelmo, ele é um pesquisador, ele sempre manda artigos para mim do que ele fala, cai no meu grupo do conhecimento e superação. E o professor Lucelmo, a gente veio de um grupo junto. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo ele falar do curso que ele tem ligado aos Estados Unidos, né? Tem acho que é o professor Gustavo que faz esse junto com ele. Mas aí, eu falo para ele, eu já nasci com aba, entendeu? Esse negócio de aba para mim. Falaram assim, olha, que você é inspiração. Olha lá, Ana Cláudia, essa mulher é inspiração. Olha lá, né? Eu tive com ele, eu tive no congresso, eu tive com o Rodrigo Brive, eu tive com o Dr. Paulo. E eu conversei com o Dr. Paulo sobre a inclusão, o Dr. Paulo escutou, falei, Dr. Paulo, o Dr. Paulo, ele é ótimo, né? Ele é neuro. Então, assim, foi muito interessante a gente conseguir tirar as dúvidas. Tive também com o autismo legal, falando da inclusão. Porque a inclusão, na realidade, a história da inclusão é uma coisa, eu acho linda. Eu acho a inclusão uma coisa fantástica. Mas na minha realidade, com o Biel, com autismo severo para moderado, eu acho, na minha realidade, que nós temos que realmente usar esse caminhar que é falado no caminho da inclusão que tanto o Luiz traz, né? E quanto outros pais, mamães também, pais, mães trazem. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o AE é importante, o AT é importante, o PDI, o PEI, mas na prática, como isso é utilizado? Na prática, como isso é colocado em obra dentro desse contexto social? Porque na realidade que eu vi, eu realmente falei, opa, em que planeta que eu estou? Eu tive uma realidade muito, eu vou usar a palavra mesmo, muito cruel. Mas, para não entrar assim, em detalhes, porque eu não tinha realmente o suporte que tantas pessoas falam. E aí, quando eu falo com o professor Luciano, ele vai lá, ele vê o tema, eu vejo que a gente tem uma conexão muito legal. Quando eu vejo, ele já falou de um tema importante que eu acho. Então, a gente estava até falando, porque eu não sou... a minha questão é com as autoridades mesmo, quem está lá em cima, quem faz essas leis e quem coloca aquelas leis no papel e que essas leis, elas precisam estar em prática, elas existem. Mas elas por isso que alguém falou aqui, Ana Cláudia, alguém falou o seguinte, que na prática, muito pouca coisa acontece da inclusão. Exatamente. Na prática, a coisa então, fica muito severo. Mas aí você vai dizer assim, mas ele pode ser cuidado em casa, mas ele pode ficar só no tratamento, mas ele tem direito à escola, não é isso? Na carteira de vacinação, isso. Então, a exclusão está no olhar daqueles que não conhecem realmente a verdadeira deficiência. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as mães falam assim, nós vivemos num mundo que não existe inclusão. Na realidade, existe a inclusão. Ela existe. Só que ela precisa ser trabalhada. A sala de aula existe, mas depende do professor. Você vai ter uma instituição onde vai ter aquele professor que vai fazer de tudo e aquele que fica lá, tá vendo? Tá fazendo, parece um palhaço, olha lá. Ele faz demais. Porque se faz demais é palhaço. Né? Então, que bom, porque para trabalhar realmente no circo tem que ter uma formação muito boa. É o que eu brinco. O que a gente faz no circuito motor é coisa de circo realmente. Mas se você for trabalhar no circo, você tem que ter uma bagagem grande, porque eu conheço circo, principalmente aqui que eu moro, de São Cristóvão, do Marcos Frota, para trabalhar lá, o cara tem que ser bom. O cara tem que entender de ponto de equilíbrio, o cara tem que entender de lateralidade, o cara tem que ter uma alimentação muito saudável, ele tem
tem que trabalhar bem o corpo, ele tem que trabalhar a mente. Então, assim, eles fazem uma oração antes de começar aquilo tudo. Eu vejo realmente um trabalho de ponta top. Toda uma Então, preparação, não é? Toda uma preparação. O teu eu acho livro que está aí próximo? O teu livro está próximo para mostrar ao pessoal a capinha do teu livro? Está aí próximo, não? não tá, tá dentro do armário. Não, não tá. Então Mas eu deixa vou para um outro tentar. momento. Não Deixa tá. para um outro momento, é. Deixar lá no Instagram. O que acontece? Nós temos a preocupação de trazer no livro essa contextualização. Porque a gente vê muito assim, ó, vamos colar a árvore no livro. Árvore, aí mostra para a criança. Árvore. Eu converso tudo sobre árvore com o Biel. Como é o tronco da árvore, se é duro, se é mole, se é áspero. E o meu livro traz justamente essa contextualização. Das folhas, ele vai catar as folhas, ele vai ter que fazer um movimento de pegar aquelas folhas e colar Aquelas no livro. folhas. Olha só, Exato. como é que pode adquirir o seu livro? O projeto Angel na Luz, como é que pode adquirir o seu livro? Está perguntando aqui. O contato, posso deixar o zap aqui? Está aqui, já está aqui. O Cláudio colocou artista, underline, ou underline, artista, underline, Ana Cláudia Lopes. Obrigada, viu, Cláudio? Ele está colocando aqui o contato. E aí você vai entrar diretamente em contato com ela, viu? Pelo teu WhatsApp, né, Ana? E você vai dizer assim, olha, eu imprimi, vou trabalhar com meu filho, vou trabalhar com o meu paciente, né? Eu não sei se ela é mãe, é porque é muita gente, viu, gente? Eu estava só com 25 pessoas no Instagram e eu estou meio perdida. É muita gente, né? Na verdade, gente, quem está querendo o livro da Ana Cláudia, liga, ela colocou aqui no aberto o WhatsApp dela. Então, quem quiser o livro da Ana Cláudia, que tem técnicas maravilhosas, vocês vão ficar assim, apaixonadas, e aí podem falar com ela. A questão é, você disponibiliza todo esse material via PDF, pelo WhatsApp? A pessoa vai receber o livrinho das emoções, ela vai receber o livro do autoconhecimento e ela vai receber um grátis que eu dou, que é a minha bibliografia, porque a pessoa tem que me conhecer. Quem é a Ana Cláudia? Quem é a mãe do Gabriel? Quem é o Gabriel? Quem é a família do Gabriel? Eu conto lá a minha história, até para as pessoas poderem me conhecer. Eu vendo um valor que não é muito caro, porque eu penso também nas pessoas que não podem ter condições de ter acesso, mas o livro é todo feito por mim, não é copiado de lugar, é da minha vivência, gente. Eu tenho 27 anos de sala de aula, eu já dei aula para preparação para concurso, eu já dei aula para os pequenos, não, menos o jardim, assim, foi muito pouco, mas do primeiro ano em diante, nono ano, tudo. E dei aula de espanhol também, por isso que eu fiz 2 em português e 2 em espanhol. Se Deus quiser, vou estar fazendo o 5º e-book, mas eu estou formatando esses, né? Formatando, colocando de forma assim, mais assim, dando umas mexidas, mas a pessoa já recebe direitinho, só é clicar naquele quadradinho, que recebeu um quadradinho, um retângulo, aliás, clicou, já vai abrir o livro todo. Você vai passando o dedinho. Olha aí, gente, e aí não entra em contato direto com a Ana Cláudia pelo WhatsApp dela, tá certo? E, logicamente, para quem estiver em outro estado, vai ter a questão de pagar o frete, né? Via Correios, já vai receber, esquece frete. Já vai receber no Zap. É PDF, tá? Ah, tá pelo WhatsApp, tá? Mas aí tem o valor do livro, tá? Não é o livro físico, não, né? O livro pronto aqui, eu já tenho a casa montada, eu já tenho a árvore, já tenho tudo. O que acontece? Eu só não vou abrir a porta porque minha tia deve estar dormindo. E a minha tia tem 92 anos, gente. Então, ela tadinha, ela troca, às vezes, a noite pelo dia. E eu não vou fazer isso com ela agora. Mas eu vou fazer assim. Tenta entrar em contato comigo pelo Zap. E eu passo direitinho tudo. O que você vai querer? Se você vai querer vai querer 2. Eu sempre faço uma promoção, quem leva o 2. E assim, é para você ter acesso mesmo. Aqueles realmente que não têm condições de ter acesso ao e-book, o que eu faço? Eu digo, olha, dá o valor que você acha que você pode dar. Porque eu acho que todo mundo tem direito de leitura, todo mundo precisa estar dentro dessa leitura. E eu digo mais, não é um livro pronto. É um livro que vai mexer com o embasamento do aprimoramento dessa criança. Eu, realmente, se eu tivesse um filho com um nível mais leve, eu estaria dando banho aí de alfabetização, porque meu exemplo aqui é com o Biel. Mas
eu uso a minha didática com o Biel porque eu acho interessante passar. Uma criança, um pré-adolescente, né? Biel tá rindo que eu chamei de criança. Um pré-adolescente, né, Biel? Que tem... Senta pro pessoal ver você direitinho. Eu mandei ficar quietinho, ele ficou, viu, pessoal? Viu como ele obedece? Aqui, eu tô aqui na live. Dá para ganhar o prêmio Nobel, viu? Prêmio Nobel para Biel. Prêmio Nobel, Biel. Que coisa linda. A pedagoga aqui, psicopedagogia, né? Ela comprou e adorou, tá aqui. Ainda não apliquei, mas logo farei com o meu menino. Gente, não é me gabar, não. Mas você vai conseguir receber na sua casa um e-book totalmente transformador. Tudo isso que eu faço com o Biel é a minha vivência como mãe, ok? A minha experiência no e-book é como professora mesmo, professora de sala de aula, vivência de sala de aula. Eu sempre trabalhei fora da caixa. Eu tenho lá no meu Instagram mais de 2.000 publicações, eu sentando, fazendo pesquisa com meus alunos, eles confeccionando as poesias, eles que faziam cartaz da poesia dele. Eu mandei ficar quietinho, viu? Naquela hora que eu falei, ó, você tá gritando aqui, que tá vendo? Senta aí, fica quietinho que eu tô na live. Ficou quietinho. Vê como ele obedece. E assim, para ele, live. Faz um tempo que eu não faço live assim à noite. Então, como que diz, vai ter live, né? Aí eu acho que ele estava até vibrando. Ele gosta. Eu sempre quando fazia live aos sábados, eu digo mesmo, é uma visita na nossa casa. A pessoa está entrando na nossa casa para conhecer a nossa casa, o nosso ambiente, a nossa família, quem é a Ana Cláudia, quem é o Luiz Gabriel. E eu sempre mostrei o Gabriel, sempre mostrei a casa, sempre mostrei todo mundo. Mas assim, são pessoas, né, de idade, então tem horário, tem... Sim, tem essas variáveis todas, né? Ele também tem a rotina dele, né? Então, mas eu não estou deixando de fazer, né? Eu recebi um espaço aqui por uma família para eu também fazer minhas lives ali no shopping. Maravilha. O shopping é pertinho da minha casa. É um shopping pequeno, mas é um shopping acolhedor. Então, as pessoas... Tem uma que cria livros também, mas é de paninho. Então, eu acho o máximo, né? A gente valorizar o trabalho das pessoas e é como você falou, a corrente do bem, a corrente da coxa de retalhos. Estimulações em casa tem muito resultado. Porque... não consegui ler em cima agora, apagou para mim. Mas o que acontece? Eu fiquei muito feliz de ter tido também a minha referência na live, minha referência... teve na live, então assim, as pessoas vêm curtindo, vêm observando a autista. Eu fiquei muito feliz de uma estudante da faculdade levar o meu projeto para lá. Ela tem um sobrinho autista e ela está levando o meu projeto lá na Barra para as pessoas conhecerem. Assim, gente, eu falo mesmo, transformador. Se meu filho com autismo severo está falando e todo mundo vê, ele hoje falou num vídeo que eu coloquei, haja coração, porque eu já tinha repetido a palavra água. Então, para ele, tipo assim, vou falar de novo. Você já me pediu essa palavra. Então, eu falei para ele, vamos falar essa palavra. Aí ele falou ali, sentadinho, haja coração, como diz de novo. Então, assim, para mim, isso é uma prova do Enem. Para mim, isso é uma fala de uma palestra inteira. Para uma mãe que tem um autista severo para moderado, e todo mundo sabe que não é fácil, né? Porque ele depende para muita coisa, come sozinho. Eu posso botar o prato, ele come sozinho. Mas assim, tudo é treino, né? Tudo é... Quê? Tudo é repetição. Só que no livro você vai ter uma repetição diferente. Você vai ter uma repetição contextualizada. Você vai fazer o livro de forma contextualizada, que é onde eu bato na tecla, tá? Não é um livro que você vai receber, você vai falar assim, onde está a casa que ela falou? Onde está a árvore? Aí sim eu vou mostrar a casa que está aqui, que está de flanela, onde a gente pode fazer de outros materiais e colocar até num painel para criança. Sendo que essa casa de flanela você vai fazer, mas se você perceber que a criança também consegue fazer, deixa ela fazer.
Se ele não consegue fazer, porque ele não consegue recortar, e aí a gente vai trabalhar triângulo, a gente vai trabalhar retângulo na casa, a gente vai trabalhar quem mora dentro da casa, quem são os vizinhos que estão ao redor da casa, o que tem de objeto dentro daquela casa, usando o quê? A imaginação. Então eu vou puxando tudo que eu posso puxar da casa. O numeral que eu posso colocar dentro da casa, que vai representar a quantidade de pessoas que vivem naquela casa. Porque a gente esquece, mas ele não sabe escrever, ele não sabe ainda ler, ele não sabe nem falar, mas ele pensa, gente. Sim. Não é a questão da neuroplasticidade, não é questão da intencionalidade, da experiência do cada aluno. Então, eu vou trabalhar o que é específico para aquele aluno. Eu vou trabalhar o que é significativo para aquele aluno poder desenvolver seu ensino-aprendizado dentro do contexto dele. Cada ser não é único, cada ser não tem sua particularidade, mas eu também trabalho a pluralidade dentro desse contexto, que é o convívio social, o que ele passa para a sociedade, porque através do desenho dele, através da expressão dele, até mesmo ele não sabe desenhar, mas ele tem a mão dele onde eu posso utilizar, eu posso usar esse livro dele para outras crianças. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma biblioteca feita com o livro do meu filho, olha que legal, gente. Eu tenho uma biblioteca feita com o livro do meu aluno, do meu paciente. Então, eu vou ter uma contextualização. Eu bato nessa tecla, eu acredito nessa tecla, porque não é só chegar, sapo, sa. A gente faz o som, a primeira coisa que a gente inicia são as onomatopeias, mas a gente tem que lembrar que, além de iniciar as onomatopeias, além de iniciar todo esse trabalho, a gente inicia a questão de se ele realmente está interessado, desenvolvimento, se ele está interessado naquilo que você está trazendo. Sim. Livro traz exatamente esse olhar diferenciado. O meu e-book... todo o coração, que eu fiz de todo o coração, ele traz as emoções, ele traz nas emoções as receitas, onde você pode fazer o acolhimento familiar através da receita, né? Que é uma coisa que maravilha, todo mundo... gente. Quanta coisa linda, né? Fica muito tempo. Meu Deus, faz uma gelatina. Mas a gente tenta trazer... A gelatina tem tantas cores, né, que você pode trabalhar. E a gente tenta trazer... faz um pudim, que é uma coisa simples, um bolo simples. E aí a gente traz a receita e traz ainda o abstrato, que é o medo, a alegria, a tristeza, a dor. Sim, perfeito. Com açúcar e com afeto, né? Alguém falou que quando os pais fazem as estimulações em casa, eles têm tido muito mais resultados. Mas é claro, se você estimula, se você desperta na criança esse interesse em tocar, em sentir, não é? Em contextualizar, desenvolve muito melhor. Que coisa linda. E a Paula falou que o Biel é lindo demais, né, Paula? É muito lindo também, tanto quanto o Lucas. Mas sua proposta pedagógica é incrivelmente recheada de afeto. Você está de parabéns, Ana. Vamos também usar esse contato direto, já que vai como e-book, né? Não vai o livro físico, né? Então, vocês contactam com a Ana Cláudia pelo WhatsApp dela e, de alguma forma, se interem desse conteúdo, que é extremamente estimulante, porque é construindo o conteúdo com a criança, né? No formato mais construtivista, não é, Ana Cláudia? Vai construindo com a criança, com o adolescente, e aí o interesse vai acontecendo, vai despertando essa conexão. Na realidade, eu gosto muito também do tradicional também. Eu gosto. Sim. Mas eu gosto de construir em cima desse tradicional. Certo. Então fica um conjunto. Eu falo globalizado. Que a gente também não pode esquecer até. Mas como é um livro de base, eu não poderia exigir um dissílaba, trissílaba, nada disso, uma gramática. Mas eu poderia, mais lá para frente, se fosse interesse de alguma pessoa, eu quero mais um artigo definido, porque eu sou professora de português, a gente pode colocar esse contexto de forma... Olha aí, gente, olha aí. Ela vai também adequando de acordo com a necessidade de vocês. Então, vamos fazer essa aproximação com a Ana Cláudia, que ela tem muito para nos ensinar, muito, além de ter um coração maior que ela. Fazer assim, ó. Eu tenho a criatividade. Eu falo pro professor Luciano, não adianta, o Aba já nasceu. Ele ri muito, mas já nasceu, deve rir, porque eu falo, né? Mas assim, já tá dentro, não tem jeito. Então, vamos aproveitar essa disponibilidade de afeto dela e também de insights, que ela é muito criativa,
E vamos também comprar os e-books, né? Porque vai nos auxiliar substancialmente. Que bom, Ana Então, Cláudia. entra em Gratidão. contato, eu deixei meu celular aí. Qualquer coisa, né? Eu botei o celular aí, dá para ver? Não. O pessoal está conseguindo ver o celular. Você recebe o e-book pelo Zap, Pelo né? WhatsApp, E sim. pelo WhatsApp. Aí você vê se você vai querer um ou dois. Também e recebe a biografia da minha história, para poder saber Ai, que quem é lindo. a Ana Cláudia, quem é Biel, quem é a família da Ana Cláudia, o objetivo, né, disso tudo. E eu estou tentando formatar o máximo possível para a gente poder ter isso mais contextualizado. Mas o caminho é esse. Você quer realmente que o seu aluno se desenvolva cada vez mais, é ampliar esse vocabulário. Não tem outra Ótimo. forma. Que Né? bom, E as então, pessoas né? ficam muito questões de só uma gravura, é tudo, não é só a gravura, é tudo aquilo que você traz que envolve a vivência daquela criança. Sim. Aí eu Perfeito. trago vários materiais que você tem em casa, por exemplo, a flanela. Eu trago vários materiais que você pode criar no seu e-book e ainda mandar para mim, para eu olhar, né? A gente vai ter essa ligação pelo Zap. E a gente, cada vez mais, ampliar esse vocabulário da criança junto. Eu dou toda a assessoria do e-book pelo Zap. Toda. Pelo WhatsApp, né? Então, gente, não esqueça não, tá? Acho que está espelhado aí, né? Artista, underline, ou underline, autista, underline. Eu acho que ficou espelhado, não foi? O Insta de Ana Cláudia. Artista ou autista. Eu deixei meu Zap, não foi, gente? Vocês estão Deixou conseguindo o ver? Zap e não percamos o contato com esse ser de luz, porque, caramba, ela é muito estimulante, é muito contagiante. A gente vai aprendendo com ela também como lidar com essas situações. Alguém falou aqui que fez aba com o meu filho sem saber, logo quando suspeitamos. Então, fiz muita estimulação e engajamento com ele. E hoje temos É, muitos frutos no eu desenvolvimento fiz, dele. Que eu fiz com a bom. Natália, Que eu ótimo. fiz o ABA com a Natália do Academia do Autismo. Eu fiz o parental com a Mayara Gaiato. Eu fiz o curso Ótimo. é, diversos relacionado ao autismo com a doutora Deise Serra. E fiz a mentoria do Mestre Rodrigo, Academia Digital. Aliás, estou fazendo, vou entrar no seminário agora. Eu não tenho parado, não, mas assim, Muito eu bom. sei que. E eu digo mais, a questão do meu livro não é só para o TEA, é para qualquer criança, gente. Qualquer criança que queira aumentar o vocabulário, que queira aprender. Só que eu fiz um livro mesmo de base, para começar ele ter uma biblioteca desde o início do autoconhecimento dele. Desde o início que ele tenha a foto dele no livro, entendeu? Ótimo, Que ele tenha. ótimo. E a Ana Cláudia, ela vai nos presentear, gente, na semana que vem, acredito eu vou combinar com um colégio em Jaboatão, que é uma cidade bem longe de Olinda, que ela vai entrar online numa reunião dos pais das crianças que têm algum transtorno de ordem emocional e também psiquiátrica. Ela vai entrar com a gente online. Eu vou te deixar bem a par uma semana antes, viu, Ana Cláudia? Para a gente fazer esse Tá. acolhimento desses pais lá do colégio, que eles estão até então sem entender muito essa dinâmica nova na vida deles. Então, a Ana Cláudia vai dar uma injeção de ânimo e de superação e de envolvimento nesse projeto. Que coisa Você vai linda. deixar a live gravada? Você vai Vou deixar deixar a live gravada? gravada. Não esqueçam de buscar o contato dela pelo WhatsApp, tá certo? Porque é um e-book extremamente convidativo a gente mergulhar cabeça, tronco, membros e a parte toda afetiva para a construção e para a reflexão com nossas crianças, entendeu? Independente da questão que compromete o seu desenvolvimento, né, Ana? Que Eu trabalho falo lindo, que viu? não está na própria criança. É claro, existe a deficiência, mas está no olhar das pessoas que não No entendem a olhar das deficiência. pessoas. Exatamente, não é? Então, assim, vamos trabalhar essa coisa do afeto acima de qualquer questão que limite um de nós, porque o afeto é curador, né? A própria ciência entende que o afeto, ele transcende qualquer, digamos, protocolo formal, convencional da medicina. Então, o afeto, ele supera qualquer obstáculo. Eu Gratidão consegui tirar enorme. essa questão do magistério, né? Eu digo que o magistério Sim, é muito difícil. É você estar sempre ali se renovando a cada dia. Eu já né, tenho meus anos aí de 27 anos de magistério,
Mas, assim, desde que eu comecei lá com os meus 18 anos, eu não consegui parar, não consegui parar. E a pandemia, quando eu pensei que falei assim, portas fechando, foi aí que veio a mentoria, né? Do A tua mestre mente Rodrigo. E aí abrindo. eu pensei que ia ser uma coisa assim, né? Ter que esperar, que nada, eu tive que correr contra o tempo, porque surgiu muita coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nossa, gente, então quanta vitória, quanta tempestade de ideias que surgiram, né, para você, no teu universo, para ajudar a todos nós. Então, segue daqui de Pernambuco, minha gratidão, né, o meu coração para você e pelo seu projeto maravilhoso, grandioso. Gente, vamos passar um WhatsApp para ela, tá certo? E vamos também nos apropriar desse e-book extraordinário que tem ajudado sobremaneira, não só Biel, mas também as crianças, né, de uma forma geral, porque ele é instigante, ele é convidativo e ele é inclusivo, participativo. Então, a gente coloca a mão na massa e a coisa acontece, né, Ana Cláudia? Muito obrigado por ter me chamado aqui na live. Eu Eu fico que muito feliz. agradeço. Tinha me comentado, vai lá que ela tá falando de você. Eu falei, vou lá ver. Mas assim, eu tô realmente nessa corrida com o Biel, mas graças a Deus as coisas estão se organizando, o horário dele, esse retorno de escola, né, tratamento. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, eu colocando o meu e-book. E eu falo mesmo, gente, é transformador. É um e-book Transformador. por mim, pelas minhas mãos. Eu falo mãos talentosas. Mas Mãos realmente eu talentosas. tenho essa criatividade. Eu consegui chegar perto dos profissionais mesmos que são, né? Os bambambãs, que eu chamo os feras. E eles elogiaram o meu trabalho. Eu fiz live com o Rodrigo Brive, Que coisa eu linda. Bom. Que ótimo. fiz experiência um pouquinho com a Mayara também. E assim, eu fico muito feliz com esse carinho, com essa reciprocidade, né? Porque é uma troca muito, muito legal, muito legal, muito, muito significativo. Um beijo grande, vou ter que ir Beijo agora. grande. E o bem é bom, né? O bem é bom, estamos juntas e gratidão enorme, viu, querida? Vou salvar a live, pessoal, e entre em contato com a Ana pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo grande. Boa noite, Biel. Boa noite, família bonita. Tá, Beijinho, gratidão. você fechar. Vou sim. Fecha aí.